Você sabe realmente o que significa o termo glorificação? Como nós seremos glorificados? Será que o pecado faz parte da nossa essência ou ele é meramente um intruso na nossa vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje chegamos à lição de número 13. E a lição de número 13 tem como título Glorificados em Cristo. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, do verso 13 ao verso 23. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 13 ao verso de número 23. Hoje nós estaremos falando sobre a glorificação, que eu já disse que a glorificação em números, tá? Ela é que número do processo da salvação. Eu disse em aulas anteriores que o processo da salvação são 5 etapas, né? Justificação, regeneração, santificação, adoção e a última etapa é a glorificação. Então a glorificação, ela é a última etapa do processo da salvação, aquilo que nós chamamos de clímax, é o ponto mais alto da salvação. É quando eu e você, nós poderíamos dizer, por exemplo, a nossa salvação foi consumada, ou seja, ela foi completada, ela chegou no seu ponto, ela não é no ponto máximo, mas ela alcançou o seu ato completo. O ato dela foi completo, ou seja, ela alcançou realmente o seu objetivo, não tem mais nada para acontecer. O tópico primeiro diz assim, a glorificação, esperança da ressurreição. A gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Ponto 1. A ressurreição dos santos. Olha para mim. Quando vai acontecer a ressurreição dos santos? Preste atenção. Nós estamos vivos agora. Crentes já morreram. Quando Cristo vier, preste atenção, arrebatar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiros, nós que ficarmos aqui seremos transformados em corpo de glória, e eu já expliquei em aulas anteriores como vai ser esse processo, tá? Ou imagino eu como será este processo, tá? Então, olha só. Os mortos, antes de nós, ressuscitarão. Faz de conta que aconteça daqui 5 minutos. Os mortos vão ressuscitar. Nós seremos transformados, ok? Nós seremos transformados. Para quê? Para alcançar o clímax da glorificação. Então, o ponto 1 vai trabalhar justamente a ideia de que isso vai ser uma realidade. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, e a pergunta que eu peço para que você faça para sua classe é: qual a base, não bíblica, mas a base histórica, aonde eu posso confirmar que essa ideia da ressurreição é uma verdade e que a glorificação também é uma verdade? Pode parecer até meio estranho, meio complexo, mas a prova verídica é quem? É a ressurreição de Cristo. Ou seja, ele possui o nosso corpo, exceto o pecado, mas ele possui essa matéria. E a matéria dele voltou ao pó. A matéria dele voltou ao pó. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou com um corpo glorificado. Lembra quando ele se encontra com os discípulos a caminho de Emaús? Que eles não o reconheceram, embora sabiam, conheciam quem era Jesus, homem, mas não perceberam quem era o Jesus divino, agora glorificado. Então perceba que a vida de Cristo, ela é um exemplo vivo e eficaz de que isto vai acontecer comigo e com você. Nós seremos
glorificados. Nosso corpo vai passar por uma transformação. Tá? Então esse é um ponto muito interessante. Ponto 2. O destino eterno dos salvos. Para que nós vamos ficar eternamente com o eterno? Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que nós somos considerados como a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. Então ele é o noivo e nós somos a noiva. Precisa ter um casamento. Preste atenção no que eu vou dizer. A igreja ainda não se casou com Cristo. E o casamento é para viver o que? Unidos eternamente. Para ter um relacionamento profundo e íntimo. Preste atenção no que eu vou dizer. O nosso relacionamento com o eterno ainda, ele não é íntimo, ele não é profundo. Ele ainda não alcançou o seu clímax, o seu ponto máximo. Isso só vai acontecer na eternidade. Quando o pecado não vai ter mais a chance de romper este vínculo. Ele não vai ser mais um intruso nesse relacionamento. Então, com a perca do pecado, com a retirada do pecado, nós passaremos então a viver com ele eternamente, de forma mais profunda. Ou seja, o casamento vai ser consumado. É essa a ideia. É essa a ideia. Tá? O casamento vai ser consumado. O tópico 2 diz assim: a plena salvação nos céus, a ausência de pecado e de dores. Querido, preste atenção. O pecado é a essência da nossa vida ou um intruso? Ele é um acidente de percurso ou ele faz parte da minha natureza? Presta atenção, leve para a classe de vocês. O pecado não faz parte da minha vida, não faz parte da vida de vocês. Ele é um intruso. Ele é um intrometido que entrou na nossa vida, mas ele não faz parte da nossa essência. A nossa essência é divina, a nossa essência é do eterno. Baruch Hashem por isso. Ou seja, ele, eu e você pertencemos a ele. Então por isso que esse intruso vai ser arrancado. É por isso que lá na eternidade ele não vai ter vez. É por isso que ele não consegue entrar lá. O intruso lá não tem vez. É por isso que a alegria lá vai ser eterna. A dor não vai existir. O choro não vai mais existir. O drama da vida não vai existir. Por quê? Porque o intruso lá não entrará. O intruso não mora lá. Então lá, tudo que é dor, tudo que é mal, vai ser retirado de nós. E nós vamos viver eternamente fora desse intruso. Ou seja, esse intruso nunca mais vai bater na nossa porta e vai nos desafiar. Por quê? Porque o Eterno vai tirar esse intruso. E nós seremos o nosso corpo, então, glorificados. Tá? O ponto 2 diz assim: essa aula parece rápida, mas ela é profunda, tá? Ela é muito profunda. O ponto 2 diz assim: a plenitude nos céus. Nessa vida, nós vivemos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegria e esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre com Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. A plenitude nos céus é o ponto mais alto da nossa vida com o Eterno. Por quê? Porque os céus falam da morada do Eterno. Ou seja, é lá aonde nós vamos alcançar a plenitude da nossa vida. Ou seja, é lá que nós vamos bradar o grito da vitória. É lá na eternidade, é lá nos céus que nós vamos ter a consciência realmente de que nós vencemos pelo mérito de Cristo. Ou seja, que nós estaremos lá, não pelo meu mérito, não pelo teu mérito, mas por aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. E quando nós estivermos lá, e nós tivermos essa consciência, pode ter certeza de uma coisa: como o pecado não é mais intruso lá, nós não vamos ter sentimento ruim, não vamos ter sentimento de tristeza, mas nós vamos ter um sentimento de que o mérito de Cristo valeu a pena. E que nós estamos lá, não porque nós fomos bons aqui, não porque nós fomos merecedores de alguma coisa, foi porque o sacrifício de Cristo nos alcançou. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: passe pelo que você tiver que passar nessa terra.
ainda que seja momentos difíceis, ainda que seja dores, ainda que seja lágrimas, mas o teu olhar não pode ser aqui nessa terra, o teu olhar tem que ser na eternidade. Viva hoje, olhando para a eternidade de amanhã. Que o Eterno continue te abençoando, a tua vida, a tua casa, o teu ministério, e até semana que vem, querendo Deus.